Lucas 23, a palavra de Deus diz: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, estando entre Herodes em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Versículo 13. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhe disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusaram. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade, e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fossem crucificados. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Versículo 26. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurado as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira, verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para ser executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sorte. O povo estava ali observando tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele, e aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados,
blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo, você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus. Estando sobre igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, você estará comigo no paraíso. Versículo 44, já era quase o meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando essas coisas. Amém. Se você puder, feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, lembrar do Teu amor por nós, entregando o Teu Filho naquela cruz, é um privilégio para cada um de nós nessa manhã. Nós queremos ser levados, ó Pai, à profundidade do que significa refletir sobre a morte de Jesus, sobre esse ato de amor, de grandeza, para salvar pecadores, ó Pai. Pessoas que outrora estavam distantes, ó Pai, inimigos de Deus, e agora reconciliados pelo sangue de Jesus. Um justo por milhões de injustos. Um santo por pecadores. Essa é a graça do Teu Evangelho. O Senhor nos oferece isso. E para que nós possamos ir ao Senhor com fé e por fé, nos assegurar de que se hoje, ó Pai, nossas vidas chegassem ao fim, nós estaremos e encontraremos com o Senhor no paraíso. Amém. De quem foi a culpa pela morte de Jesus? Eu sei que a gente leu muito texto, pelo menos você pode dizer que você leu Bíblia hoje, né? Bastante Bíblia. Mas olhando para esse julgamento de Jesus, o julgamento injusto, uma pergunta que eu faço, e a pergunta que o John Stott faz em um dos seus livros, né? A cruz de Cristo, é: de quem é a culpa da morte de Jesus? Porque a gente tem um julgamento injusto e nós vamos analisá-lo aqui e pensar sobre isso. Esse relato de Lucas nos mostra a história mais solene de todas, né? Uma que vale a pena ser repetida muitas e muitas vezes. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus sendo injustamente julgado por Pilatos, por Herodes, sendo traído pelo seu amigo, a sua morte sendo desejada pelo povo. É claramente algo terrível essa história que nós vemos aqui, de como as pessoas negaram Jesus, de como Jesus, mesmo andando em santidade, em amor, em justiça, foi colocado numa situação tão terrível, abandonado. Quem pôde estar ao lado de Jesus nesse momento não eram seus amigos, familiares, nenhum daqueles grandes homens que nós olhamos hoje. Ali só havia Jesus. Na cruz, Jesus é desprezado pelos líderes, os soldados, mas a mensagem de Lucas é que mesmo no abandono e na dor, Jesus se manteve Senhor de sua própria vida e da sua própria entrega. Ele foi morto injustamente, é verdade, mas ele também morreu voluntariamente. E a cruz revela o clímax máximo do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós está revelado na sua maior clareza e riqueza de detalhes na cruz. Se nós olharmos para a cruz conscientes, verdadeiramente, nós vamos descobrir o quanto Deus nos ama. Deus não revela seu amor para conosco quando nós recebemos uma bênção, um milagre, ou quando nós somos afirmados diante das pessoas, mas Deus revela o seu amor por nós quando Ele
entrega o seu filho amado naquela cruz para morrer em nosso lugar, para sofrer aquela terrível morte. Então, a pergunta é a seguinte: de quem é essa culpa? E se nós somos culpados por Cristo ir àquela cruz, como nós podemos ser livres dela? São perguntas para a gente pensar. A gente vai passando por blocos aqui, antes da gente chegar na parte final desse trecho que eu li, e eu queria te convidar a olhar para a sua Bíblia, mais uma vez, porque nós temos aí do versículo 1 ao versículo 7, Jesus perante Pilatos. O Pilatos era uma espécie de prefeito, governador, representante romano no território israelita, tanto na Judéia e na Galiléia, tinha um certo poder de julgar principalmente os casos civis. Como eu vou dizer aqui outras vezes, ele tem o compromisso e o dever de manter a lei e a ordem nessa região. A gente percebe no texto que a assembleia, ou seja, as pessoas levam Jesus capturado, lembra disso? Na noite da ceia, na quinta-feira da ceia, Jesus é traído por Judas e é entregue aos sacerdotes, aos líderes do povo judeu. Esse povo judeu, então, agora está apresentando, mesmo depois de certa interrogação, está apresentando Jesus a Pilatos. E as acusações são acusações de que Jesus, de alguma maneira, está pervertendo o povo, não está pagando imposto. Tudo isso vai se provar como algo mentiroso, nós sabemos disso. A gente percebe isso, né, como o Sinédrio se ajunta para tramar contra Jesus, leva essa ocasião para Pilatos. O Pilatos não vê mal em Jesus, não o vê como agitador, como inimigo. E o Pilatos vai ser tão culpado aqui, porque como tendo esse poder de soltar Jesus, de fazer justiça, não faz por pressão popular. Pilatos percebe que Herodes está na cidade, envia Jesus para Herodes, sabendo que Jesus era um tipo de Galileu, o Herodes, representante agora do povo judeu, deveria cuidar dessas questões, principalmente questões religiosas. Vai então interrogar Jesus, e o texto deixa claro que o Herodes tinha certo anseio por encontrar Jesus, ficou feliz, ficou contente de poder encontrar Jesus, mas a felicidade não era de encontrar com o Messias, mas era de encontrar com alguém, quem sabe ele pudesse fazer ali algum sinal, e o Herodes ter o privilégio de ver com seus próprios olhos, já que a fama de Jesus, como o próprio texto diz, ela ia se espalhando por todo o território. Multiplicação dos pães, os milagres, os seus sermões, grandes sinais. Mas o versículo 9 vai dizer, né, aí a gente, do bloco 8 ao 12 aí, né, versículo 9 vai dizer: de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Versículo 11, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, viu que não ia ter nenhum tipo de milagre, despreza Jesus, zomba de Jesus, coloca nele uma veste, né, um manto luxuoso, e devolve ele para Pilatos. Eu não tenho nada contra esse Jesus, eu não tenho nenhuma acusação, nada concreto, deixa que o Pilatos resolva isso mesmo, porque os judeus, não cabe aos judeus executar a sentença de morte. Os judeus não podem fazer isso por eles mesmos. Roma é que tem essa premissa. Naquele mesmo dia, versículo 12, algo que salta aos olhos, o Lucas faz questão de destacar, é que nesse mesmo dia Herodes e Pilatos, que tinham divergências, talvez um certo tipo de discordância, se tornaram amigos, reconciliaram, se apaziguaram, inimigos se tornaram amigos. Quando um inimigo em comum surge, Jesus, Herodes e Pilatos são capazes de fazerem as pazes, para que o mal seja maior. Olha só como que o mal vai crescendo na humanidade, por causa de divergências, mas com o objetivo de maldade, eles se tornam então amigos, fazem uma aliança. Os homens ímpios sabem fazer alianças e sabem ser amigos uns dos outros quando se trata de tramar o mal. Jesus é condenado à morte, versículo 13 ao 25. Mais uma vez, Jesus é levado para Pilatos,
O Pilatos reúne os principais sacerdotes, as autoridades, o povo, e diz para esse povo que não há motivo para condenar Jesus à morte. O que Pilatos deseja fazer é, quem sabe, puni-lo, agredindo, açoitando e depois libertando. O Pilatos sabia que era injusto o seu julgamento, as acusações. Não fazia sentido matar um homem inocente. No máximo, vamos maltratá-lo, vamos feri-lo, para que ele não fique então ensinando mais. O Pilatos sabe que não é certo, não é justo, mesmo sendo colocado como juiz. Sabe que não é justo essas acusações e a sentença. Mas a multidão inflamada pelos líderes judaicos pedem a morte, o sinédrio deseja a morte, eles clamam várias e várias vezes para que Jesus fosse morto. Pilatos, ele tinha esse poder de manter a lei e ordem, e ele podia usar qualquer meio necessário. Era mais um que Pilatos podia matar aqui. No entanto, mesmo sabendo que não é certo, por 3 vezes ele declara a inocência, o texto vai deixar isso, 3 vezes ele declara a inocência de Jesus, mas no final ele cede à pressão popular contra a sua consciência, O William Hendricks, ele vai dizer uma coisa que é muito importante. O populacho, sendo constantemente influenciado pelos líderes, e é preciso sempre dizer, e sempre ter isso em mente, a população, o povo vocifera com ódio, crucifique-o, crucifique-o. O que essas pessoas demandavam era nada menos do que tortura. Elas recusavam-se a satisfazer-se com um castigo leve para Jesus. A crucificação era o que eles insistiam, nada menos. Crucifique-o, crucifique-o. Vezes e mais vezes, essas terríveis palavras foram pronunciadas com grito, até que se converteram em um refrão, um canto espantoso. A multidão ia aos poucos se convertendo em uma turba alvoroçada, um povo emocionado que gritava furiosamente. Eles começavam a desejar isso. O desejo e as palavras foram se tornando um refrão, quem sabe como um louvor, um canto de ódio, para que Jesus fosse morto. Eles não desejavam simplesmente a humilhação, a violência, uma simples violência. Eles desejavam a cruz. O Barrabás, que é um assassino, que é realmente um perturbador da ordem, ele é liberto. Liberta o Barrabás, nós queremos Jesus morto. Talvez a mesma multidão que canta no Domingo de Ramos, que Jesus é o Messias, que celebra, talvez a mesma multidão que estende os ramos, as palmeiras, a mesma multidão pede a crucificação. Influenciada por seus líderes, influenciada pelo ambiente, pelo pecado que há dentro de si, amam uma hora Jesus e em um outro momento odeiam. Esse é o coração humano. Desejam uma salvação, mas não desejam ser salvos do jeito de Jesus. Barrabás é solto, ele é solto como se fosse um inocente. Jesus, o inocente, é condenado como um culpado. O apóstolo Paulo vai tratar isso depois, de como nós, como culpados, somos libertos do tribunal de Deus, e Jesus, como inocente, recebe a sentença no nosso lugar. Barrabás, e a história de Barrabás e Jesus já nos apontam para uma realidade futura, onde o verdadeiro criminoso, o verdadeiro assassino, aquele que realmente merecia condenação, é liberto. Mas agora pelos meios de Deus, não pelos meios do próprio povo. Ao versículo 26 ao 49, nós entramos então no momento da crucificação. O processo legal e moral ele foi cumprido. Todos eles indicam que tanto o tribunal judaico quanto o tribunal romano seguiu-se certo procedimento. Percebe-se aqui, a vítima foi presa, ela foi acusada,
ela foi examinada, chamaram-se a testemunha, o juiz deu o seu veredito e pronunciou a sentença. O processo legal ocorreu de maneira coerente com o que se esperava de um processo legal. Contudo, os evangelistas eles vão esclarecer que o preso, o sentenciado, não era culpado dessas acusações. Apesar do processo ser correto, as acusações e tudo isso não era legítimo. As testemunhas eram falsas, o juiz foi contra a sua consciência, a sentença de morte ela foi horrendo, foi um desprezo, e todo o sistema judiciário vai lembrar disso o resto da história, de que alguém que poderia fazer algo com justiça fez contra a sua consciência, levando em considerações falsas provas, falsas testemunhas, algo que vai ficar marcado para que a gente nunca mais faça uma coisa dessa, ou a gente não deveria, tendo Jesus em mente. E o Jesus então vai ao Calvário, versículo 26 a 32, aquela montanha fora da cidade, a montanha da caveira, o Calvário, fora do arraial. Hebreus capítulo 13, do 11 ao 13, vai falar sobre isso, né? Simbolizando essa morte, o abandono de Jesus, do povo abandonando Jesus, para que morra fora dos territórios, um lugar sombrio, um lugar odiado, mas que se tornaria a mais bela montanha para o novo povo de Deus. Para todo o povo de Deus, a melhor montanha era o Sinai, para o povo antigo, Sião, para o povo judeu, mas a montanha mais amada agora na história será a montanha do monte do Calvário, aquele lugar, aquela colina que era odiada, lugar de sentença, de injustiça, de humilhação, se tornou o lugar onde eu e você nos encontramos com Jesus. Esse é o lugar onde todo cristão deve se encontrar com Jesus, no Calvário. A gente ama o Jesus da manjedoura, e é verdade, mas lembre-se que esse Jesus que nasce naquela manjedoura, que merecia o trono, teve o seu momento mais glorioso na cruz, lá no Calvário. A gente lembra que esse novo povo de Deus que é constituído nesse lugar, no lugar que era o lugar de vergonha, que foi transformado no palco da maior glória e do amor de Deus, é o povo que percebe a semelhança entre os sacrifícios do Antigo Testamento e agora o sacrifício que Jesus faz por nós. Falo disso um pouco mais à frente. É impossível a gente não lembrar da obra da expiação. Em Levítico 16 diz que haveria um dia, uma vez por ano, no povo de Israel, onde haveria uma proclamação do perdão geral de Deus sobre todo o povo. Essa cerimônia, que é feita com 2 bodes, era uma cerimônia de imposição de mãos, onde o povo confessava os seus pecados para o sacerdote. O sacerdote, por fim, impunha as mãos sobre os 2 bodes. Um desses bodes eram sacrificados no templo, simbolizando que a culpa do povo seria levada mediante a morte daquele animal. Um segundo bode seria solto fora dos territórios de Israel para ou ser mortos por feras que viviam no deserto, ou esse animal se precipitaria em algum precipício, e assim a condenação que deveria ser dada para o povo de Deus seria então dada ou punida naqueles animais inocentes. E quando na morte desses animais fosse concluída, o fato estivesse claro diante de toda a população, a proclamação do perdão de pecado seria então reverberada por todo o território de Israel. Então, seria um dia solene, um dia de alívio, porque Deus perdoou os nossos pecados. Mas nós somos lembrados várias vezes, meus irmãos, que Deus não se agrada de sacrifícios, de holocaustos, de ofertas de animais. O que Deus realmente deseja é outra coisa, e é nesse texto aqui fica claro que o que satisfaz
a Deus, é o sacrifício perfeito do seu Filho. Não animais, mas a própria vida do Filho sendo derramada naquela cruz. Assim como o bode emissário era enviado no deserto, onde enfrentava a solidão, a morte, as trevas, assim também Cristo, o verdadeiro Cordeiro, ele foi dilacerado, foi morto, abandonado, fora dos arraiais, fora do povo, longe, abandonado. Onde estava os seus amigos, os seus familiares, os seus seguidores, aquela grande multidão? Onde estavam aquelas pessoas que viveram os milagres? Talvez de longe, observando, talvez contemplando o horror. Jesus estava lá, um cordeiro, um sacrifício sendo entregue. O próprio Deus havia providenciado para esse povo. Se a gente tivesse que depender exclusivamente dos evangelhos para pegar os detalhes do que era uma crucificação, a gente não vai ter tanta coisa assim, apesar de saber que era algo terrível. Apesar de saber que os cravos eram dolorosos, de que a coroa de espinho era humilhante e também causava certo sofrimento, vergonha, humilhação. Mas eu queria pensar com você o que acontecia no processo da crucificação. Primeiro, o prisioneiro era despido, ele ficava totalmente nu, eles tiravam a roupa desse prisioneiro, era a humilhação da crucificação. Ele era humilhado publicamente. A seguir, ele era forçado a se deitar de costas no chão. Suas mãos eram pregadas e atadas no braço horizontal da cruz. Os cravos eram então martelados no seu pulso e nos seus pés também. Então a cruz ela era erguida, um buraco era cavado no chão e ela era jogada lá. Imagine você o solavanco de um corpo pregado na cruz, de um homem humilhado, marcado pela violência humana, chicoteado. Esse é o horror da cruz. Essa é a terrível cruz. Em geral, eles providenciavam um pino onde que talvez Jesus pudesse apoiar um pouco dos pés, para que o corpo da vítima não rasgasse de uma vez. Então ele ficava pendurado, exposto à intensa dor física, ao ridículo, ao calor do dia, ao frio da noite, à falta de ar. A tortura poderia durar vários e vários dias. É isso que é a cruz. A cruz de Cristo é esse lugar terrível onde um ser humano é levado a esse extremo. O William Hendricks, inclusive, ele vai dizer que quem morria na cruz morria 1000 mortes, de tão terrível que era. Quem morria na cruz experimentava 1000 mortes. No caso de Jesus, experimentou a ira dos nossos pecados. Na cruz, a dor de Jesus não era apenas a humilhação, a violência que o homem causou, os cravos à cruz. Na cruz, Cristo está nos substituindo, levando sobre si os nossos pecados, cada um deles. Cada um dos nossos atos indelinquentes, rebeldes, imorais, idólatras, homicidas, mentirosos, cada um dos nossos pecados e o peso de todos os nossos pecados sobre esse homem, pesando sobre ele. Mas os nossos pecados
precisam ser punidos na vítima. Esse animal, que é lá o cordeiro, que é a pomba que é oferecida lá, que é o bode, que é essa matança toda que nós vimos no Antigo Testamento, esse sangue todo derramado não é suficiente. As centenas, os milhares de sacrifícios não foram suficientes para purgar o nosso pecado. Esses animais, eles não tinham a capacidade de levar sobre eles o que somente Jesus teve capacidade de fazer naquela cruz. Todos os pecados, eles são merecedores da punição divina. Nós somos avisados disso desde do Adão e a da Eva. De que a punição certa e justa para o pecado é a morte. E de que um Deus justo e santo não é conivente com qualquer tipo de pecado. Porque o pecado é uma praga, é um vírus, é um fungo que precisa ser exterminado. A questão é, se Deus não faz isso em nós, porque Ele faz isso em um outro. Então está lá Jesus crucificado entre os malfeitores. Como diz o texto de Isaías 53:12. Por isso eu lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a eles os despojos, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes os pecados. Diante de tamanha injustiça, perdão de pecado está sendo proclamado. Nós lemos aqui Salmos hoje, 22:16. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Nós temos lá Jesus entre dois criminosos. Um deles zomba, um outro percebe ou cai em si diante do Cristo. Perceba que os dois veem Jesus crucificado. Os dois estão vendo a tragédia. Os dois estão contemplando a injustiça e o amor de Deus. Os dois estão vendo o mesmo Jesus, escutando o mesmo Evangelho. Um responde de uma maneira, outro responde de outro. O primeiro e notável passo de arrependimento desse ladrão, desse malfeitor, foi a sua preocupação com a atitude ímpia de seu companheiro em ultrajar a Cristo. Um começa a demonstrar arrependimento, que leva à fé. O ladrão arrependido disse, nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença. O segundo passo desse ladrão é o pleno reconhecimento do seu próprio pecado, quando ele diz, nós, na verdade, com justiça, recebemos essa punição, porque recebemos o castigo que é o castigo dos nossos atos. O terceiro passo foi uma confissão sobre a inocência de Cristo. Este nenhum mal fez. O quarto passo foi uma declaração de fé no poder e na vontade de Cristo para salvá-lo. Então ele pede uma bênção. Quando você vir na sua segunda vinda, perceba bem, diante da morte, o ladrão não pediu para ser liberto. Diante da condenação, o ladrão não pediu, me liberta. Me restaura a saúde, me dá uma bênção para que eu continue vendo, eu me arrependi, agora eu quero recomeçar, eu quero ter uma segunda chance nessa vida. O ladrão não pede isso, ele pede que se Jesus na sua segunda vinda, quando ele vir com o reino, ele possa se lembrar, quem sabe o ladrão possa ser encontrado com misericórdia, quando esse Jesus, que é Senhor e Rei, como está escrito em grego, em latim, como está escrito em aramaico, que Jesus é rei. Quando esse rei voltar, que ele possa se lembrar. E o que Jesus diz para ele?
é que ainda hoje estará comigo no paraíso. O pedido é: lembre-se. Jesus diz: não somente lembrarei de vocês, mas estará comigo. Isso é, hoje. Comigo onde? Nos céus, futuro? Comigo hoje é hoje, na presença de Deus. A morte não significa que um abismo entre nós e quando nós vamos encontrar com Deus. Aqueles que morrem no Senhor, morrem para estar com o Senhor agora, hoje. Nenhum de nós diante da morte deveria temer o que será daqui a pouco, porque daqui a pouco é o paraíso, é a presença de Deus, é a presença, é o descanso com Deus, uma presença real, verdadeira, hoje, com o próprio Deus. Entre os horrores que as pessoas sofriam enquanto elas ficavam suspensas, com os pés apoiados, elas inflamavam os seus ferimentos. Imagine você o sangramento, as dores, a luxação, os tendões rompidos. Está lá Jesus, suportando toda essa dor, os pesos dos nossos pecados, consolando um ladrão, proclamando perdão. Quantas coisas a gente poderia ficar falando todo esse dia para lembrar com detalhe das riquezas do que Jesus de fato está fazendo. De como nós somos salvos do nosso pecado. De quem é a culpa? De quem é a culpa de Cristo ter ido àquela cruz? Judas, que entregou Jesus por ganância? O sinédrio que se voltou contra Jesus? O sinédrio que era constituído de fariseus, saduceus, alguns escribas, esses que tinham certas divergências se uniram, eram eles que foram os culpados, que, afinal de contas, que levaram Jesus para Pilatos. São esses os culpados, eles poderiam não ter feito isso. Foi o próprio Pilatos que deveria ter feito um julgamento justo e liberado uma sentença justa. Foi o Pilatos, Herodes, que poderia ter acabado com aquilo rapidamente. Foram os soldados que puniram Jesus, que colocaram uma coroa de espinha, que açoitaram Jesus, que o crucificaram. Eles poderiam se recusar a fazer aquilo. O próprio povo de Deus, que em um domingo aclama a Deus, aclama Jesus, e num outro, e poucos dias depois estão dizendo crucificam, sem nenhum se levantar contra aquilo. Não, gente, o que nós estamos fazendo? Nós cantamos que Ele era o Messias, que Ele é o Deus nas maiores alturas, é isso. Quando a gente vai examinar 3 indivíduos, que é Judas, Pilatos e o Caifás como líder do sinédrio, a gente vê o seguinte, que todos eles entregaram ou traíram, coisa que Jesus havia repetido isso várias e várias vezes, inclusive quando Jesus fala isso para Pedro, o Pedro fala, não, de maneira nenhuma, mas Jesus sabia que seria assim. Ele estava se preparando para isso. Ele seria entregue. Assim como ele foi abandonado, Jesus sabia do que a cruz significa para ele. Não somente uma morte, mas a rejeição do povo que ele mesmo viera salvar. Judas entregou Jesus para os sacerdotes por ganância, os sacerdotes entregaram a Jesus para Pilatos por inveja, e o Pilatos entregou Jesus à morte por covardia. É isso que o texto vai dizer. Todos eles são culpados. Todos eles são culpados. Mas eu queria que você pensasse comigo que você também é culpado. Romanos 4, 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue,
e ressuscitou para a nossa justificação. Os seus pecados levaram Jesus àquela cruz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Os nossos pecados levaram Cristo àquela cruz. Os nossos pecados cravaram Cristo naquela cruz. 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conhecia pecado, se fez pecado por nós. Gálatas 1, versículo 4: O qual se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. O que é? Que aqui nós temos um novo elemento. Os nossos pecados levam Jesus àquela cruz, no entanto, isso faz parte dos planos soberanos de Deus o Pai. Então a tragédia que nós começamos a ver e talvez até querendo evitar. Algumas pessoas já pensaram sobre isso. Se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar no passado, eu ia lá e matava os caras lá e vai, Jesus, se liberta. Mas era plano de Deus. Sim, os nossos pecados cravaram Jesus naquela cruz. Aqueles homens foram culpados por colocar Jesus naquela cruz, mas Deus era o responsável por Jesus ir naquela cruz. Fazia parte do plano de redenção de Deus para nós, os verdadeiros culpados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Sarados do quê? Do pecado. Esse mesmo pecado que é uma doença, é um vírus, é um fungo, é qualquer coisa que tira a gente essa imagem de Deus, esses pecados foram lançados sobre Jesus. E ele experimenta em seu corpo a pior morte, a pior punição que era para nós, eu e você, experimentarmos. Mesmo assim, não seria suficiente nem que nós morrêssemos 1000 mortes. A ira de Deus contra nós, ela não se apagaria. Porque o sacrifício precisa ser perfeito, imaculado, algo satisfatório, não com defeitos como nós somos. 1 Pedro 3,18 ainda ele diz: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levarmos a Deus. Percebe bem isso? De que Cristo fez isso uma vez e de maneira definitiva, como vai dizer o texto de Hebreus, de que o pecado a obra de Jesus, que leva os nossos pecados, a obra de Jesus ela é tão perfeita, ela é tão satisfatória a Deus Pai, que é de uma vez por todas, que é suficiente, que é algo que leva a nossa culpa. O nosso pecado foi sim condenado, mas em Jesus. E porque foi condenado em Jesus, nós podemos hoje ter vida, experimentar liberdade, não ser mais prisioneiros do pecado. Deus o Pai é responsável pela morte de Jesus. Isaías 53, versículo 4 ao 10, eu vou ler aqui, diz o seguinte: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, e é mesmo. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras fomos sarados. Perceba bem nossos pecados, nossas iniquidades, nossos, meu e o seu. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de
todos nós. Não é dessa igreja, é de toda a igreja de Jesus, de todos os tempos. Imagine o que é isso. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a essa morte terrível vale a pena. Tem um objetivo. Olha o amor de Deus por você, meu irmão. Que vale a pena. Jesus não dá passos para trás. Por quê? Porque a sua posteridade se prolongará e uma família será formada desse sacrifício. Um povo será ajuntado. Pessoas serão perdoadas, remidas, lavadas pelo sangue de Jesus. Os pecados de muitos serão perdoados. O vírus será exterminado. Nós não viveremos mais afetados por essa praga que nos mata. Então, Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 22 a 24, no seu discurso: israelita, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, um homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram e crucificaram por meio de homens maus. Porém Deus os ressuscitou, livrando-os da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. O próprio plano de Deus, o próprio Deus, na sua presciência, no seu desígnio eterno, Deus é o responsável. Deus é o responsável, Deus o Pai é o responsável pela morte de Jesus. Deveria ser assim. Como diz Romanos capítulo 8, 32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus, o versículo que nós lemos tanto quando nós vamos evangelizar, João 3,16, porque Deus amou de tal maneira que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu quando? Naquela cruz. Esse é o Evangelho. Hebreus 10 diz que Deus não quis sacrifício, nem oferta de holocausto, nem essas ofertas pelo pecado, nem delas se agrada. Antes, Jesus era aquilo que Deus queria.